Há momentos na existência humana em que a alma, como um cristal tocado pela luz divina, revela subitamente todas as suas facetas ocultas. Foi assim que Francisco Xavier, jovem nobre navarro de espírito inquieto e ambições mundanas, encontrou-se face a face com Inácio de Loyola naqueles corredores sombrios da Universidade de Paris. Que estranha alquimia opera o Espírito Santo quando duas almas se reconhecem no mistério da vocação. Inácio, soldado ferido que havia trocado as armas terrenas pela milícia de Cristo, possuía aquele olhar penetrante que parecia sondar as profundezas mais secretas do coração humano. Quando dirigiu a Francisco aquela pergunta que ecoaria pelos séculos, de que serve a um homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma, não estava apenas citando as Escrituras, estava desferindo um golpe certeiro na fortaleza do orgulho humano, naquela cidadela interior onde Francisco havia construído os seus sonhos de glória acadêmica e prestígio social. O jovem Xavier resistiu, como resistem todos aqueles que pressentem que Deus os chama para algo maior do que suas pequenas ambições. Há uma terrível beleza nessa resistência inicial à graça, pois ela revela a grandeza da liberdade humana e, simultaneamente, a paciência infinita do amor divino. Durante meses, Francisco lutou contra aquela voz interior que crescia como uma chama, consumindo lentamente todas as suas certezas mundanas. Quando finalmente se rendeu, não foi uma capitulação, mas uma explosão de luz. A conversão de Francisco Xavier não foi um processo gradual de convencimento intelectual, mas uma revolução total do ser, uma transfiguração que o transformou de jovem ambicioso em apóstolo incandescente. Naquele momento, nasceu não apenas um jesuíta, mas o maior missionário desde São Paulo. A providência divina possui uma ironia sublime. Enquanto Francisco sonhava talvez com missões na Europa culta, Deus o destinava aos confins do mundo conhecido, às terras misteriosas do Oriente, onde o Evangelho ainda não havia penetrado. Quando o rei Dom João III de Portugal solicitou missionários para as Índias e Simão Rodrigues, inicialmente designado, adoeceu, Francisco compreendeu que aquela não era uma coincidência, mas um sinal. A partida de Lisboa em 1541 marca o início de uma odisseia espiritual sem paralelos na história da Igreja. Francisco embarcou não apenas em um navio, mas em uma jornada às profundezas da alma humana, onde descobriria que o amor de Cristo não conhece fronteiras de raça, cultura ou língua. Durante a longa viagem marítima, enquanto contemplava o oceano infinito, Francisco deve ter pressentido que sua vida seria como aquelas águas, sem limites, sempre em movimento, sempre buscando novos horizontes para levar a mensagem do Salvador. Chegando a Goa, em 1542, Francisco deparou-se com uma realidade que desafiava todos os seus conceitos europeus sobre a missão. A Índia não era uma página em branco onde se pudesse simplesmente transcrever o cristianismo português. Era um universo complexo de tradições milenares, filosofias profundas e estruturas sociais intrincadas. Aqui começou a revelar-se o gênio missionário de Francisco, sua capacidade de compreender que o Evangelho deve encarnar-se em cada cultura, respeitando sua dignidade enquanto a purifica e eleva. Nos primeiros meses, entre os pescadores da costa de Coromandel, Francisco experimentou aquela solidão terrível do missionário que se vê incompreendido pela língua e pelos costumes. Mas foi precisamente nessa aparente derrota que descobriu o método que tornaria imortal a evangelização através do amor concreto, da presença compassiva, do serviço humilde. Aprendeu o tamil com paciência de uma criança, traduziu orações para melodias locais, transformou-se em médico, professor, consolador. Algo profundamente comovente na imagem de Francisco percorrendo as aldeias com uma sineta chamando as crianças para aprender sobre Jesus. Naquele gesto simples residia uma sabedoria missionária revolucionária, começar pelos pequenos, pelos simples, por aqueles cujos corações ainda não foram endurecidos pelas complexidades do mundo adulto. As crianças tornaram-se seus primeiros discípulos e através delas o evangelho penetrou nas famílias e comunidades. Se a Índia foi o laboratório da evangelização enculturada, o Japão representou o teste supremo da capacidade missionária de Francisco. Chegando a Kagoshima, em 1549, encontrou-se diante de uma civilização que desafiava todos os seus pressupostos sobre a natureza humana e a revelação divina. Os japoneses possuíam uma cultura refinada, uma filosofia complexa, uma organização social sofisticada. Como anunciar Cristo a um povo que já possuía suas próprias respostas para as questões fundamentais da existência? Francisco compreendeu que aqui não bastava a simplicidade que funcionara na Índia. Era necessário elevar-se ao nível intelectual e cultural dos japoneses, demonstrar que o cristianismo não era uma religião de bárbaros,
mas a combinação de toda a busca humana pela verdade. Aprendeu japonês com a dedicação que beirava a obsessão, estudou o budismo, o shintoísmo, não para combatê-los, mas para compreender as sementes da verdade que continha e mostrar como Cristo as completava. A estratégia missionária de Francisco no Japão revela uma intuição genial sobre a natureza da evangelização. Percebeu que era necessário começar pelas classes dirigentes, pelos intelectuais, pelos líderes espirituais. Se conseguisse converter os daimyos, os bonzos, o povo seguiria naturalmente, mas essa estratégia exigia dele um sacrifício ainda maior, renunciar à espontaneidade que o caracterizava e submeter-se às complexas regras da etiqueta japonesa. Os 2 anos no Japão transformaram Francisco. O homem que partiu da Índia cheio de zelo impetuoso retornou com a sabedoria missionária, amadurecida pela experiência da alteridade radical. Havia compreendido que o evangelho não destrói as culturas, mas as assume, purifica e eleva. Os cerca de 1000 cristãos que deixou no Japão era a semente de uma igreja que floresceria magnificamente, resistindo até mesmo às perseguições mais cruéis. A obsessão final de Francisco foi a China, aquele império misterioso que exercia fascínio sobre todos os missionários do século XVI. Sabia que se conseguisse penetrar na China e converter o imperador, toda a Ásia se abriria ao evangelho. Era um sonho grandioso, talvez megalomaníaco, mas profundamente coerente com a visão universal que animava sua alma missionária. A morte na ilha de São João, as portas da China, possuem uma beleza trágica que lembra os grandes heróis dostoievskianos. Francisco morreu contemplando a terra prometida que não conseguiu alcançar, como o novo Moisés da evangelização. Mas sua morte não foi uma derrota, foi a consumação de uma vida totalmente entregue ao ideal missionário. Morreu como havia vivido, com os olhos fixos no horizonte, sempre buscando novos mundos para Cristo. A vida de Francisco Xavier foi pontuada por prodígios que desafiam a razão humana e confirmam a presença especial de Deus em sua missão. O dom das línguas que lhe permitia comunicar-se com povos cujos idiomas não conhecia, as curas milagrosas que operava através da imposição das mãos e da oração, as ressurreições que testemunhas oculares atestaram, a bilocação que o fazia aparecer simultaneamente em lugares distantes. Todos esses fenômenos apontam para uma realidade que transcende as leis naturais, mas o maior milagre talvez tenha sido a própria transformação de Francisco, de jovem ambicioso em santo universal, de europeu etnocêntrico em cidadão do mundo, de intelectual orgulhoso em servo humilde de todos os povos. Essa metamorfose interior é o verdadeiro prodígio que explica todos os outros. Quando o corpo de Francisco foi exumado em Goa, 2 anos após sua morte, encontraram-no intacto, como se acabasse de adormecer. A incorruptibilidade corporal, reconhecida pela Igreja como sinal especial da santidade, assume em Francisco um significado particular. Aquele corpo que havia percorrido milhares de quilômetros, que havia sofrido febres tropicais, naufrágios, perseguições e privações, permanecia íntegro como testemunho silencioso de uma vida totalmente consagrada a Deus. A incorruptibilidade de Francisco não é apenas um fenômeno físico, mas um símbolo teológico, representa a vitória da graça sobre a corrupção, do amor sobre a morte, da eternidade sobre o tempo. Seu corpo incorrupto continua em Goa como um livro aberto, onde se pode ler a história da santidade cristã e da vocação missionária universal da Igreja. São Francisco Xavier morreu aos 46 anos, mas em pouco mais de uma década de atividade missionária conseguiu plantar o cristianismo em 3 continentes, batizar centenas de milhares de pessoas e estabelecer as bases para a evangelização de toda a Ásia. Seu legado transcende os números e as estatísticas. Ele demonstrou que o amor de Cristo não conhece fronteiras e que a Igreja é verdadeiramente católica, universal, capaz de encarnar-se em todas as culturas sem perder sua identidade essencial. Na alma incandescente de Francisco Xavier, a Igreja contempla seu próprio mistério, ser simultaneamente una e múltipla, local e universal, humana e divina. Ele permanece como modelo perene do missionário cristão, daquele que compreendeu que servir a Cristo significa servir toda a humanidade, sem distinção de raça, cultura ou condição social. Seu exemplo continua a interpelar a igreja contemporânea em um mundo globalizado, mais fragmentado, em uma época de comunicações instantâneas, mas de incompreensões profundas. São Francisco Xavier nos ensina que a verdadeira evangelização exige não apenas o anúncio da palavra, mas a encarnação do amor, não apenas a proclamação da verdade, mas o testemunho da vida transformada pela graça. A chama que Inácio acendeu em Paris continua a arder no coração da Igreja através do exemplo imortal de Francisco Xavier.
o maior missionário desde São Paulo, o apóstolo do Oriente, o santo que ensinou ao mundo que o amor de Cristo não conhece fronteiras. Que São Francisco Xavier rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.